Em Mateus 5:4, Jesus fala assim: bem-aventurados os que choram, que eles serão consolados. Quando Jesus fala bem-aventurados que choram, não é os que choram por coisas aqui na terra, não é os que choram porque você queria fazer alguma coisa, não conseguiu e aí você chorou. Não é o choro de eu bati o pé na quina da cama, eu vou chorar, meu Deus, doeu. Não é esse tipo de choro. O choro que Jesus está falando é o choro do arrependimento, o choro do arrependimento do pecado. Quando você reconhece que você pecou e você se arrepende, você vai para Jesus e chora arrependido, que você nunca mais vai fazer aquilo. Mateus 5:5, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Essa mansidão que Jesus fala é a mansidão de ser humilde. Como que você se comporta diante a certas situações? Como você se comporta diante a certas situações? Por exemplo, humilhação, insulto, provocação, superioridade. Quando você, por exemplo, tem muito dinheiro e alguém necessitado vem e pergunta pra você se você pode comprar alguma coisa pra pessoa, como que você se comporta? O que você fala pra essa pessoa? Você ignora ela ou você apenas deixa passar? Como se aquela pessoa não se importasse. Se alguém chegar pra você e te insultar, como que você vai reagir a isso? Sabe? Como que você vai reagir a um insulto? Alguém chegar pra você, te colocar lá no chão, te colocar, sabe, lá no final do poço. Como que você vai reagir a isso? Você vai ser humilde? Ou você vai levantar o tom de voz e vai xingar essa pessoa, vai falar mil e uma coisas? Às vezes a gente não pode nem falar pra fora, pensando mesmo, porque tudo começa na mente. A gente pode estar falando pensando em ter xingado, em ter insultado aquela pessoa de novo, entende? É isso que Jesus está falando. Como que você reage a certas situações? Os mansos, os humildes de coração. Mateus 5:6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus não está falando da fome de ter ficado sem comer, literalmente falando. Jesus não está falando da justiça dos homens. Jesus está falando da justiça dele. Muitas vezes a gente só quer. A gente só fala que é crente, mas a gente não faz nada pra Deus. A gente não tá dando o melhor pra Deus. O que é dar o seu melhor? O que você tá fazendo pra Deus? O que você fez pra Deus hoje, ontem? Será que se Jesus voltasse agora, o que você apresentaria pra Ele? É essa fome que Jesus tá falando. É a fome de querer fazer algo pra Ele. É a fome de correr atrás, de não ficar parado, de alertar as pessoas verem que Jesus está voltando, Jesus é nosso Salvador. Querer fazer alguma coisa por Jesus, assim como Ele fez por nós. E nós vamos ficar sentado, achando que tá tudo bem, achando que tá tudo normal, sem fazer nada, rolando TikTok, rolando Instagram e o tempo passa. O tempo passa. E vai chegar um dia que Jesus vai voltar. E o que você tem feito por Ele? Agora, a justiça de Deus, essa justiça só vem pela fé. A justiça só vem pela fé em Deus. Ou seja, não adianta a gente querer fazer somente a nossa justiça. Não adianta, uma situação, alguém chegou em você, queria comprar uma bala. Você vendeu essa bala para a pessoa e a pessoa falou, eu te pago mais tarde. E aí você falar assim, tá, tudo bem, você espera. E a pessoa não te pagou. Como que você vai reagir? Você vai dar o troco nessa pessoa também? Você vai ser vingativo? Ou você vai colocar isso que aconteceu nas mãos de Deus? Você vai entregar para Deus fazer a justiça dele. Não você fazer a sua justiça. Mateus 5:7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. O que Jesus fala dos misericordiosos? É aquela pessoa que se importa com a outra. É aquela pessoa que vê o necessitado e se importa. Simplesmente não deixa passar, não ignora ou finge que nem viu. Eu vejo muita gente, principalmente nos ônibus aqui, que vem assim alguém
né? Vendendo bala, fone de ouvido, qualquer coisa. E a pessoa que tá em pé ou no banco simplesmente coloca o fone de ouvido e finge que aquela pessoa nem existe. Ser misericordioso é você se importar com a salvação do próximo. É você querer saber se o teu próximo conhece Jesus, se ele sabe quem é Jesus. E o próximo que Jesus fala é a pessoa mais próxima da gente. Não precisa ser aquela pessoa que tá lá no outro país, que tá lá em outro estado. Não, pode ser alguém da sua família. Alguém da sua família que tá longe da igreja. Alguém da sua família que se converteu agora. Alguém da sua família que não conhece a palavra de Deus, que não conhece Jesus. É você se importar com a salvação dessa pessoa, sabe? Não é você... A gente não pode ser crente parado, porque ser crente, todo mundo pode ser crente. Todo mundo pode falar, eu creio em Jesus, eu amo Jesus, mas o que você fez por Jesus? Você se importa com as outras vidas? O céu, ele é cheio de pessoas, ele é composto por pessoas. Ou seja, você precisa ir atrás dessas pessoas, assim como Jesus fez. O misericordioso é aquele que se importa com os aflitos e com aqueles que vivem sem a salvação. É aqueles que não conseguem viver em função de si próprio. Aqueles que não pensam só em si, que só almejam planos para si mesmo, que só pensam em si mesmo, que se auto-idolatram. Não. É aqueles que vão atrás das outras pessoas. Aqueles que põem a mão na massa. Hoje em dia tem tantas formas da gente conseguir e a gente simplesmente se acomodou. A gente não faz mais nada. Então pare de ser esse tipo de pessoa. Pare. Porque Jesus está falando pra gente ir atrás, pra gente correr, fazer coisas por Ele. Não fique parado. Jesus chamou você pra fazer algo por Ele. Não espere que chegue o grande dia e você fale assim pro Senhor: Senhor, eu não tive tempo. Como que você vai dizer pro dono do tempo que você não teve tempo pra Ele? Vai falar pra Ele assim: Senhor, a minha agenda estava muito cheia, eu tinha muita coisa pra fazer, eu tinha muita louça pra lavar, eu tinha dinheiro pra ganhar. E quando chegar você vai fazer o quê? Você vai falar isso? Você acha que isso vai ser uma desculpa porque você não tá fazendo? Espero que você tenha recebido essa palavra em nome de Jesus.